Mas deixa eu perguntar mais uma curiosidade aqui, ó. Na masculinologia, página 4, você coloca ali o Piaget, né? Dentro da masculinologia. Eu ia te perguntar por que o Euler não entrou, não? Essa é outra pergunta desse mesmo verbetógrafo aqui, eu já estou te respondendo, desse teletertuliano aqui, que eu já estou te respondendo, tá? Por que eu coloquei o Jean Piaget entre tantos outros que trabalham com raciocínio? Exatamente porque o Piaget, ele trabalhou muito essa questão do raciocínio lógico-matemático na construção do número pela criança, tá? E por exemplo, tem uma pesquisadora também que eu não coloquei na referência bibliográfica, que é A Criança e o Número, né, da Constance Camille. Acho que é livro básico para todo professor que quer ensinar número para a criança. Ela trabalha muito essa questão do conhecimento lógico-matemático. Então, ela começa a trabalhar, por exemplo, conhecimento físico, né, abstração concreta, abstração física, por exemplo. Então, até trouxe aqui meus dadinhos. Então, assim, se você mostra dois objetos, por exemplo, esse aqui, quando eu tiro para mim o vermelho. É uma abstração material, né, concreta. Agora, quando eu vejo isso aqui, eu vejo o azul. Mas o azul e o vermelho já é uma abstração reflexiva. Por quê? Porque eu vejo que são diferentes. O fato de eu atribuir o nome de vermelho e o fato de eu atribuir o nome de azul é o conhecimento social, tanto que em outras línguas isso não chama azul, nem isso chama vermelho. Então, mas o fato de a criança começar a perceber que isso aqui é diferente disso em vários atributos. Você pode eliminar a variável espessura, essa aqui é fina, essa aqui é grossa. A variável cor, essa aqui é azul, essa aqui é vermelha. Né? A forma, as duas são semelhantes. Então, ela tem de semelhantes a forma, mas ela tem de diferente a espessura e o tamanho também, se você considerar o tamanho, o diâmetro aqui, né? Então, agora, a diferença está onde? A diferença está nessa peça, a diferença está nessa. Por isso que não dá para você atribuir a diferença ou errado. A diferença entre as duas peças está onde? Se eu restringir a questão da cor, essa aqui é azul, essa aqui é vermelha, onde que está a diferença? Qual é o diferente? A diferença é uma relação mental, que você faz é um atributo de abstração. Então, essa abstração, quem trabalhou muito foi o Piaget, e eu gosto muito desse livro da Constance Camille, que ela é piagetiana. Então, falar dela é falar do Piaget, né? Aí outra coisa também que ele trabalhou muito é que a construção do número, a criança tem que fazer sucessão. Então, depois do 1 vem o 2, depois do 2 vem o 3, né? Só que a criança no início, isso eu já fiz experiência também, a criança ela não consegue ver que o 3 ele é composto do 2, ou seja, que o 2 hierarquicamente está dentro do 3. Né? Ela acha que, por exemplo, se eu tenho essas duas aqui, ó, ela faz assim, ó, 1, 2. Ela acha que esse aqui é o 2. E não que 2 é esse conjunto todo. Entendeu? Então, a criança, eles que trabalharam muito isso. E isso é o quê? É raciocínio lógico-matemático. Tem que abstrair a coisa do concreto. Tá certo? Então, por exemplo, eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, eles iam aprender o amarelo, ou qualquer cor. Todas as crianças, tudo na sala era amarelo. Eu falei assim, gente, que ignorância da escola e do professor. Porque para ele aprender o amarelo, ele tem que comparar aquela cor com todas as outras. Então, se ele já leva tudo amarelo, ele já sabe o que é amarelo. Entendeu? Então, é o dia do vermelho, vamos aprender o vermelho. Na verdade, a criança só estava aprendendo que o nome daquela cor era vermelho. Porque aprender o vermelho mesmo, ele já sabia, porque ele já comparava. A diferenciação, a lógica não entrava, no caso. A diferenciação e a lógica não entrava, era só o nome da... Era só o conhecimento social. Que aí vai depender do contexto que ele está vivendo. Entendeu? Mas em relação ao Euler, que você não falou? Ao Euler? Euler, porque na verdade eu achei falta do Euler aqui, né? Eu que achei no Euler. Por que eu não falei o Euler? O Euler, ele era mais do raciocínio matemático, que é um raciocínio mais axiomatizado. Entendeu? Então, assim... O raciocínio mais matemático, se bem que ele fazia muitas outras coisas, né? Ele fazia música, ele tinha... Mas, assim, do ponto de vista da produção matemática dele,
ele era o bambambam do bambambam naquelas soluções mais axiomatizadas. Então, tinha os axiomas, e a partir dali ele derivava coisas a partir do axioma. Esse raciocínio, tem um raciocínio lógico-matemático embutido? Claro que tem. Porque para ele perceber que um conjunto de axiomas é diferente de um conjunto de outros axiomas, né? Que isso aqui é uma teoria, isso aqui vai formar uma outra teoria, ele tem que ter a comparação. Para ele juntar dois axiomas e usar aquelas regras de dedução que a gente conhece. Se eu tenho P implica Q, então eu tenho Q como verdade. Para ele usar esses esquemas da lógica clássica, para deduzir toda a matemática, né, que a matemática que o Euler fez é a matemática clássica. Então, ele precisa, sim, do raciocínio lógico-matemático. Então, o matemático tem raciocínio lógico-matemático? Tem que ter um pouco, pelo menos, senão não vai seguir adiante. Mas eu até coloco no mito aqui, que é o mito de achar que só estudando matemática você vai adquirir raciocínio lógico-matemático. E não é. Você adquire raciocínio lógico-matemático pela escrita, principalmente interpretando o texto, certo? Você vivendo. O raciocínio lógico-matemático ele é mais significativamente construído você vivendo. Entendeu? Vivendo.